A paz do Senhor, meus queridos e amados adolescentes juvenis. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor Mapim, que nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário e com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Eu sou o presbítero irmão Claudines e nós temos o nosso querido irmão que trabalha com toda essa parte de editação das aulas virtuais do setor Mapim, cooperador Paulo Henrique, um jovem muito dinâmico que está sempre trabalhando disposto à obra de Deus. E o tema proposto aqui, adolescente, para nós aqui, é a lição de número 11. A lição de número 11 fala sobre o que? Sobre a redenção. Então, eu vou abordar aqui alguns aspectos, o que significa redenção, qual foi o ato redentivo, qual foi o propósito da redenção, da morte expiatória de Cristo no Calvário. Vou comentar aqui alguns contrastes entre a antiga aliança com a nova aliança. Então são coisas importantíssimas. Portanto, olha, eu vou citar algumas referências bíblicas, algumas eu vou estar lendo, algumas vou estar simplesmente citando. Então você já passa a mão no seu lápis, na sua caneta, e para que você possa fazer as suas anotações, para que você possa tirar as suas conclusões, tá certo? Maravilha! Número 11, a lição nossa, a redenção. Diz assim o texto ouro, que é o texto daqui em base, que é a lição número 11, que está em Romanos no capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Ou seja, o que é exatamente adoção ou redenção? Redenção nós vamos explicar, e adoção é aquilo que nós fomos enxertados, fomos adotados por Deus, porque nós éramos distanciados, pecadores, distante de Deus, mas tanto os gentios quanto os povo judeu estava debaixo da ira de Deus. Quando nós falamos sobre a redenção em todo o seu aspecto, nós vamos ver que Cristo Jesus ele veio para trazer a salvação, porque nós estávamos perdidos em delitos e pecados, tá certo? Muito bem. Quando nós olhamos aqui para o tópico de número 1 da nossa lição, o que é redenção? Muito bem. Quando nós olhamos para esse aspecto, nós vemos o que é redenção. Redenção é o ato, o efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro, livrar-se de um passo arriscado, livrar-se das penas do inferno. A locução adverbial sem redenção significa irremediavelmente inevitável, infalível. Ou seja, a redenção no sentido figurado é o auxílio ou recursos capazes de livrar ou salvar alguém da situação afetiva ou perigosa. Redenção, adolescentes, é o nome de um município brasileiro do estado de Ceará, situado a 50 quilômetros da distância da capital Fortaleza. Mas não é a respeito dessa cidade que eu estou falando. Eu só quero dizer que a redenção cristã em teológica é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. No conceito cristão, o privilégio da redenção inclui o perdão dos pecados, como está em Efésios no capítulo 1, versículo 7, que é a justiça. Romanos capítulo 5, versículo 17, é a vida eterna. Em Apocalipse 5, 9, até o verso de número 10. E vimos aqui alguns aspectos sobre a redenção, que envolve aqui também especificações a respeito da salvação grandiosa em Cristo Jesus. O testemunhado pelo Senhor Jesus, a salvação grandiosa testemunhada pelo Senhor Jesus,
o autor ele faz um contraste entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, enquanto que a antiga aliança ela foi intermediada por anjos, a nova aliança tinha o Senhor Jesus como Filho de Deus, como seu mediador. O autor então faz uma analogia entre as duas alianças para que o contraste entre as ambas fique bem definido. Foi Jesus perante Deus que anunciou, e não os anjos, que anunciou essa tão grande salvação, adolescente. Ser mediador de lei, os anjos, o profeta, ele despertava muitos grande estima a respeito dos judeus e por eles. Mas se uma aliança firmada na lei mediavam por anjos, imperfeita e transitória, requeria o que? Obediência por parte da crença e muito mais a nova aliança que é perfeita e eterna. Se quem não observasse os princípios do antigo pacto, que era a lei, e quebravam, era punido de uma forma dura e que castigo merecia quem ultrajava a nova aliança. Em tudo era superior, em tudo era superior a juvenis, em tudo. É por isso que Jesus ele veio para salvar e para Jesus Cristo ele veio para remir e libertar o homem da condenação do pecado. Olha que coisa interessante. E aí nós vemos aqui em todo o aspecto da história. E aí nós olhamos para o ato da justificação, principalmente quando nós olhamos para o livro de Romanos, no capítulo 3, do verso 21 até o verso 26, inculpáveis, que era onicentado. Em Romanos 3 e 21 lemos: mas se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Paulo, ele nos mostra como Deus se revelou para alcançar os gentios e judeus. Os gentios estavam debaixo da ira de Deus, juvenis. Por quê? Porque eles falharam em conhecer o Senhor. Os judeus também estavam debaixo da lei divina, por não conhecer e guardar os preceitos e a palavra do Senhor. O vocábulo manifestou no grego vem de uma raiz que significa tornar-se manifesto ou visível ou conhecido, o que estava escondido ou era desconhecido. Deus, na pessoa de Jesus, ele tornou conhecido o seu grande amor para conosco ou para com os pecadores, adolescentes. Encontramos Paulo recorrendo uma mensagem extraída, ou seja, deu um modo jurídico para esclarecer o seu pensamento. O termo justiça, ela traduz a palavra grega que é dikoisne, ou seja, era muito comum no texto do tribunal. A imagem de alguém que era inocentado por um juiz. Mesmo sendo culpado pelos seus atos, concluímos então que, mesmo culpado, Deus quis nos justificar e perdoar-nos. Ou seja, os prisioneiros que eram libertados. Em Romanos, no capítulo 3, do verso 24, Paulo usa o verbo grego apolutrosis para se referir à redenção. E aí nós vemos aqui, adolescente, dentro do aspecto do conteúdo proposto, apolitrósio, para se referir à redenção efetuada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Essa palavra, conforme define o do léxico grego, tem um sentido de redenção, resgate ou libertação. No contexto neotestamentário, tem um sentido de libertar mediante um preço pago ali de um resgate. No mundo antigo, um escravo podia ser resgatado mediante um pagamento pelo preço. Era exatamente isso que Deus fez. Enviou o Senhor Jesus para resgatar o homem que estava preso em seus delitos e pecados, ou seja, como está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 e 2, tanto judeus como gentios deveriam ser conscientizados dessa realidade. Ninguém pode se libertar, não tem esta capacidade, ok? Muito bem. O inocente, que era o culpado, ou seja, se o sistema judicial foi útil para inocentar
o mesmo pensamento do apóstolo Paulo, também da mesma forma extrai-se o sistema de sacrifício levítico, também auxiliou e pode ser visto em todos os contextos, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, tantos cometidos sobre a paciência de Deus, como está em Romanos, no capítulo 3, verso 25. A palavra propiciação no grego é onostorion, ou seja, onostorion, que está relacionada ao termo propiciatório, é uma terminologia muito utilizada no Antigo Testamento para se referir ao sacrifício pelo pecado. No sistema levítico, quando alguém pecava, tornava-se culpado por algo e um animal inocente era sacrificado para que a sua culpa fosse expiada. Paulo fala que tanto os gentios como os judeus não podiam chegar por seus esforços ou por obra, mas a única e exclusivamente pelo sangue de Jesus, o inocente Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós. Cristo Jesus, ele cravou ali a célula que nos condenava. A célula que nos condenava, ele cravou ali na cruz do Calvário, nos dando direito de salvação eterna. Como nós estávamos condenados, distanciados da presença de Deus, mas a célula ele pagou e escreveu uma carta de alforria com o seu próprio sangue. Portanto, a liberdade de estar em Cristo Jesus mediante este resgate. Meus queridos e adolescentes, e quando nós olhamos para todo este contexto, nós vemos que a redenção ela só pode ser feita através de um, e esse um é Cristo Jesus. Aí vem as bênçãos da redenção, as bênçãos em Efésios no capítulo 1 e do verso 6, Paulo diz que Deus nos fez agradáveis a Ele. Olha só, isso já está no tópico de número 4 aqui, tá certo? Da nossa lição. Paulo diz que Deus nos fez agradável a Ele. Que coisa maravilhosa! Mas por quê? Quem está em Cristo, nova criatura é, como está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Que assim que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então quem está em Cristo está debaixo das promessas, está debaixo das bênçãos de Deus. E o interessante é, adolescentes, que nós temos que estar analisando todo esse contexto e ver como é importante estar na presença de Deus, como que vale a pena estar sacrificando as nossas vidas, vindo na casa de Deus, aprendendo, estar participando dos estudos, estar na presença de Deus. Vale a pena estar na presença do nosso eterno Deus. Então, eu deixo aqui, esse aqui é só um resumo da nossa escola bíblica dominical. Inclusive, no domingo passado, nós demos aqui, falamos sobre a lição aqui sobre o arrependimento. Eu enfatizei aqui sobre o significado do arrependimento, né? Que é arrepender, que é voltar, que é reconhecer as suas origens, né? E eu citei uma palavra grega chamada metanoia, que é arrepender, que é a palavra grega do Novo Testamento, que é convergir, arrepender, voltar para trás, se converter do mau caminho. E agora nós aprendemos aqui na lição de número 11, que é a redenção. E aí vamos ficar agora para a semana que vem, para a próxima lição, tá certo? A lição de número 12, a regeneração. Ora, são 3 aspectos que norteiam a salvação: a justificação, a regeneração e a santificação. E domingo que vem é sobre a regeneração. Vamos falar sobre o processo regeneratório, que só é possível através da ação do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Fico aqui e até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.